Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar aqui de uma pergunta que muitas pessoas me fizeram. Hectare, o HCTR11, hoje é uma oportunidade ou é uma cilada? Bem, para responder isso, eu vou convidar você para ficar comigo até o final do vídeo. Então, bora lá! Para a gente iniciar, esse daqui é o gráfico do HCTR11. Você deve se perguntar, tá bom, André, o que tem de mais nisso aqui? Vamos olhar um pouco mais detalhadamente. Olha mais ou menos quanto saiu o IPO aqui deste fundo imobiliário, mais ou menos aqui na casa dos seus R$ 110. Vamos verificar se foi mais ou menos isso, R$ 111,19. Bateu a sua máxima aqui mais ou menos em novembro de 2019 a R$ 172 e desde este pico ele caiu particularmente quase 80%. Será que agora, portanto, é uma oportunidade de você colocar esse fundo na sua carteira, de enxergar talvez uma oportunidade de comprar um fundo muito barato que, nos últimos 12 meses, pagou quase 27% de yield? Bem, o que eu quero mostrar para vocês e até fazendo uma provocação? Tome cuidado. Por quê? O yield passado, aqui, pelo menos nos sites que você consegue congregar, ele pega os últimos 12 meses. E, normalmente, quando você vê um fundo que tem uma certa problemática em relação à sua cotação, em relação à sua fama, isso não é simplesmente porque o mercado é ineficiente. Na verdade, o produto de fundos imobiliários ele se destina majoritariamente a você obter renda, seja através daquela renda mensal ou talvez de uma renda um pouco menos recorrente, mas uma renda razoável, advinda de imóveis. Você tem a perspectiva de que se este produto ele não entrega aquilo que ele se propõe, ou ele entrega menos do que ele estava se propondo a entregar, a cotação reflete muito o que acontece dentro do fundo imobiliário. Então, vamos estabelecer basicamente uma distinção entre um fundo que está passando por um problema e um fundo que entrega mais do que prometeu. Então, vamos pegar o HCTR. Ele prometia entregar um rendimento de mais ou menos ali o seu R$1, R$1,15 por mês, e ele começou a entregar muito menos. O que consequentemente acontece? A gestão mostrou que não conseguiu fazer um bom trabalho, ou o mercado ele não foi extremamente bem suficiente para garantir aquela tese, e a cotação do mercado, portanto, cai. Quando você tem um fundo, por exemplo, como a HGRU, que se propôs a entregar uma determinada tese e trouxe muito mais do que ela realmente tinha colocado no início, consequentemente a cotação ela sobe. Exatamente nessa perspectiva de ideia, você precisa saber aquilo que afeta o seu fundo de hoje em diante. É muito fácil você pegar em alguns sites aquele indicador do passado, o dividend yield, o quanto que valorizou, o quanto desvalorizou, mas muitas pessoas têm hoje uma dificuldade de entender o que vai acontecer daqui para frente. E é exatamente essa função que eu quero apresentar para vocês aqui dentro do canal, mostrando que existe sim uma forma muito fácil de você analisar o risco da sua carteira, tá? Eu vou trazer aqui vocês para o relatório gerencial do HCTR. Parece um pouco complicado, muitos gráficos, muitas coisas, mas calma, eu já vou te explicar coisa por coisa, passo a passo, para que você consiga compreender e a gente consiga trabalhar uma conclusão em cima de tudo que eu estou trazendo aqui, tá? Primeira coisa que você precisa saber, este é um fundo que ele está voltado majoritariamente para a questão dos CRIs. CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, que basicamente são formas de financiamento do setor imobiliário. Quando você pega especialmente aqui a questão de alocação desses CRIs por segmento, você vai perceber que um dos principais segmentos é a multipropriedade. O segundo é hotelaria, loteamento e shoppings, tá bom? Vamos ficar apenas com esses aqui. Por quê? O que eu quero mostrar para vocês? Que a multipropriedade ele é basicamente um dos principais riscos que nós temos dentro dos fundos imobiliários. Por quê? Ele tem uma complexidade de operação para você colocar de pé aquela multipropriedade. Você tem uma dificuldade também de venda posterior daquela multipropriedade, mesmo que sejam infrações menores. E isso, consequentemente, acaba gerando uma oscilação muito grande naquilo que o fundo imobiliário se propõe, que é pagar uma renda mensal recorrente e estável. Exatamente pelo fato de ele não conseguir entregar essas características, o mercado ele acaba batendo muito nesse tipo de produto. E se você for analisar outras questões do HCTR, você tem esse XBXO.
André, o que é esse XBXO? Ele é um fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário que, na verdade, ele praticamente não é negociado mais hoje. Por quê? O HCTR, ele quase que incorporou este fundo imobiliário. O que ele tem lá dentro? Ele tem lá dentro o circuito de compras. Basicamente, é um imóvel que tem algumas ideias aqui em São Paulo de ser um centro de compras voltado para uma população de baixa renda, vamos dizer assim, e para uma população num lugar um pouco mais adensado. Olhando, portanto, para isso, você pode imaginar que talvez seja uma ótima operação. Mas, na verdade, o que aconteceu? Lá atrás, eu até tenho um vídeo sobre isso, eu vou até deixar aqui uma polêmica que teve do HCTR com a Suno. Aquela Suno Research mesmo, do Thiago Reis, do Baroni, do professor Baroni, né? E o que aconteceu? Eles fizeram uma busca e apreensão no escritório da Suno, lá na própria Research. O que acontece? Basicamente, o HCTR disse que houve uma influência ou que houve uma movimentação de mercado, vamos dizer assim, quase que dolosa por parte da Suno para fazer com que as cotas desvalorizassem e então eles conseguissem entrar no papel e extrair o melhor dos seus rendimentos. Na verdade, porém, o que eu sustentei naquele vídeo é que a Suno ela não agiu de forma maliciosa. Na verdade, o que aconteceu? Ela foi uma research bastante preocupada com o seu assinante e ela enxergou alguns riscos que havia dentro do HCTR, como esse circuito de compras. Por quê? Ao mesmo tempo que o próprio HCTR tinha CRIs desse circuito de compras, ele investiu no XBXO e ele acabou gerando, neste momento, um certo conflito de interesses aqui, ou pelo menos um conflito de CRIs. E aí o que acontece? Depois que ele comprou o XBXO, ele aumentou sucessivamente os seus riscos dentro do circuito de compras. E isso fez com que alguns alertas fossem acendidos, no sentido de que, se esse circuito de compras der problema, consequentemente a renda também será muito afetada, e como de fato foi. Se você for olhar para alguns fatos relevantes que o próprio HCTR lançou, para justificar de uma certa maneira essa queda nos seus rendimentos, eles sim tiveram essa preocupação. Mas o que eu vou mostrar para vocês? Este comunicado aqui que eles consideraram como fato não relevante, mas eu particularmente acho que é extremamente relevante para a gente. Eles disseram que aqui o HCTR ele vem comunicar que o fundo, a distribuição dos rendimentos do fundo sofreu uma momentânea redução. Bem, eu não sei se é exatamente momentânea, porque isso já vem caindo há muito tempo e tem demonstrado, na verdade, que os riscos atrelados a este fundo imobiliário são tão grandes que a gestão não conseguiu mensurar lá atrás e não conseguiu se proteger eficazmente. Então, o que é o ponto? E devido a isso, restrições impostas pela diminuição do saldo contábil acumulado em decorrência da remarcação em períodos anteriores de alguns ativos a valor justo por regras contábeis. André, não entendi nada do que está escrito aqui. Tá, calma, vamos comigo e fica aqui comigo no canal, porque eu sempre tento trazer todo mundo ao mesmo passo para que a gente não saia daqui sem a informação que é necessária. O que significa remarcar um ativo a valor justo atual? Significa, de uma certa maneira, que você vai fazer uma avaliação para enxergar se aquele imóvel, aquele conjunto de imóveis, ele realmente vale aquilo que ele se projeta. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Vamos supor que você tenha aqui duas kitnets, tá? Vamos supor que essas duas kitnets elas estejam sendo alugadas hoje por mais ou menos R$800 cada uma. Só que vamos supor também que depois de 2, 3 anos construíram uma padaria ali perto. Aí construíram, por exemplo, um ponto de ônibus que passa bem em frente às suas kitnets. Vamos supor que a 300 metros vão construir um shopping e que ele já está em obras ali. Você concorda comigo que aquele metro quadrado ele vai ficar mais caro? Que por conta de questões de mobilidade urbana, de infraestrutura urbana, aquela kitnet ela pode estar muito melhor localizada e pode provavelmente ser alugada por um valor maior? Sim, você concorda comigo. O que acontece? Aquela kitnet que gerava aqueles 800, talvez ela passará a gerar 1.000, 1.200 e, de uma certa maneira, aquele metro quadrado ele fica mais valioso. Você pega aquele valor que você tinha lá atrás, você atualiza pela forma que ele te gera renda e por quanto que ele pode ser vendido para valores atuais, e você tem uma remarcação do seu imóvel, você tem uma remarcação para valor atual, presente e justo. Mas vamos pensar de uma outra forma. Você tinha aquela kitnet, ou melhor, tinha aquelas duas kitnets, e aí algumas questões aconteceram
que prejudicaram os arredores, por exemplo, daquela kitnet. Vamos supor que houve uma enchente ali e destruiu muita coisa, ou vamos supor que está numa área de risco, enfim, tudo isso desvaloriza o imóvel. Talvez o seu aluguel não caia, mas para você revender aquele imóvel, talvez você não consiga mais o mesmo valor que você pagou ou que você utilizou para construir aquelas kitnets. E, consequentemente, você tem uma remarcação a valor presente e justo negativa. Então, é mais ou menos isso que aconteceu aqui, e isso ocorre em todo o setor imobiliário, tá bom? E isso daqui é a questão contábil. Por quê? Por que contábil? Porque você não precisou vender para você ter aquele ganho que eu falei no começo, ou aquela perda no segundo exemplo, mas contabilmente, ou seja, colocando no papel, esse seria o estimável, aquilo que mais ou menos seria razoável de acontecer se fosse o caso, tá? Mas eu quero continuar com vocês para a gente já começar a encerrar esse vídeo. Eles colocam que a referida diminuição dos rendimentos no mês de agosto não teve causa originada por reprecificação no valor contábil dos ativos. Olha só que interessante. Olha só que interessante, porque aqui a contradição está clara. Aqui a contradição ela está clara, por quê? Eles falaram que eles vêm comunicar a distribuição de rendimentos sofreu uma momentânea redução em relação ao observado nos últimos meses devido a restrições impostas pela diminuição do saldo contábil acumulado em decorrência do quê? Da remarcação em períodos anteriores de alguns ativos. E agora eles falam que não teve causa originada em reprecificação do valor contábil dos ativos? Eu confesso que eu não entendi. Se você conseguiu compreender o que aconteceu, deixa aqui nos comentários, porque eu particularmente não consegui. E o que eu acho que acontece aqui? Quando a gestão ela não consegue trazer com clareza efetivamente aquilo que ela quer passar para o seu cotista, você gera exatamente isto daqui. Você tem essa queda que ela já começa basicamente do começo do ano para cá. Essa queda de quase aqui 69%. Vamos arredondar, 70% de queda praticamente. Se você for pegar nesses últimos 5 dias, olha isso, estava negociado 45%, começou o dia caindo 24% e no momento chegou a cair praticamente aqui os seus 29%. Agora a pergunta e resposta desse vídeo é: HCTR é uma oportunidade ou uma cilada? Eu, particularmente, em termos de fundos imobiliários, considero uma cilada. Por quê? Porque se você tem um fundo que tem uma gestão que é paga para fazer um bom trabalho e não consegue diversificar um determinado risco e, na verdade, concentra todo esse risco em determinados CRIs, em determinados fundos imobiliários que têm a mesma vinculação àqueles CRIs, eu particularmente não gosto desse tipo de gestão, eu particularmente não concordo com esse tipo de gestão e é exatamente por isso que lá atrás e hoje este fundo não vai e não fará parte da minha carteira. Eu reconheço que existem muitas pessoas que hoje estão torcendo pelo ativo e eu também torço para que as coisas elas se recuperem, não é isso, não quer dizer que eu não gosto do fundo imobiliário, que eu torço pelo mal dele ou pela gestão, é que na verdade dentro de uma gestão de risco eu preciso trazer para dentro da minha carteira e até mesmo trazer para vocês com informações claras e fidedignas de quais os riscos que você pode sofrer. Esse fundo ele pode chegar a não pagar nada. Só para que você tenha como exemplo, eu vou trazer vocês aqui para o TORD 11, um fundo imobiliário que as pessoas também adoravam, estava sendo negociado na casa dos seus 10, 11 reais há um tempo atrás, e hoje ele já caiu bastante. Ó, tá aqui, ó, 12 reais, ele chegou a ser cotado a 13 reais exatamente em dezembro de 2020. E hoje ele está aqui no valor de R$ 2,22. Centavos, pagando um valor de 14%. Só que isso engana muita gente. Olha só por quê? Porque se você for pegar o rendimento que ele pagou, isso pelo menos aqui no começo do ano está aqui em 5 centavos. E olha o que vem acontecendo desde então. Vai pegar aqui, ó, desde particularmente de fevereiro de 2023, o TORD não pagou mais nada. Realmente é esse tipo de fundo imobiliário que você quer dentro da sua carteira? Então, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o TORD, eu quero te passar de forma extremamente clara. Busque para a sua carteira fundos imobiliários e até mesmo ações que tenham uma segurança por detrás, mesmo que isso faça com que você receba menos, mas evitará de você receber nada ou quase nada. E é esse o recado que eu quero deixar aqui para vocês. E claro, se você gostou de tudo isso, faço aqui o convite para você se inscrever e a minha área de membros também está aberta e dentre todos os benefícios que eu posso te oferecer, o melhor deles, a meu ver, é uma conversa de 1 hora comigo para a gente debater sobre a sua carteira de investimentos, tá bom? Então espero que tenha gostado da proposta, do canal. Se gostou do vídeo, não esquece também se eu curtir. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!